Olá, turma, como vocês estão? Então, hoje nós vamos para a quarta aula de intercorrência cirúrgica, né? Nessa quarta aula, a gente vai falar um pouco sobre paramentação, vai falar novamente, porque a gente já deu uma pincelada sobre a parte de CME e a parte de RPA, né? De recuperação pós-anestésica, tá? Então, começando pela parte da paramentação, né? A gente tem a parte da vestimenta. O que é a vestimenta? A vestimenta é a roupa que a gente vai utilizar dentro do centro cirúrgico, né? A roupa que a gente utiliza dentro do centro cirúrgico não é a mesma que a gente circula pelo hospital. Por quê? Porque aquela roupa ela tem que ser limpa, o mais livre de micro-organismo possível, né? Não é uma roupa esterilizada, é uma roupa lavada em água quente, com um cuidado especializado, porém, não é uma roupa esterilizada, mas ela não deve ser circulada fora da área do centro cirúrgico, ok? Então, a vestimenta, ela é exclusiva do centro cirúrgico, porque ela deve ser limpa, ok? A gente utiliza também a máscara cirúrgica. A gente utiliza a touca, né? Porque a gente deve evitar ao máximo. Imagina, durante a cirurgia, cai um fio de cabelo dentro do abdômen do paciente, por exemplo, né? Touca e uma coisa que a gente chama propé. O propé é como se fosse uma touca que reveste o calçado, tá? Então, nenhum destes são estéreis, tá? Estes são limpos, eles não devem ficar circulando, devem ser colocados somente no momento da cirurgia. E depois disso vem a paramentação específica para o ato cirúrgico. Aí sim, a gente entra com algo muito importante, que vem até antes mesmo da paramentação, que é o quê? A lavagem das mãos. A lavagem das mãos para o ato cirúrgico compreende a degermação. Em que a gente tem o objetivo de diminuir a flora permanente e eliminar a flora transitória. Ok? Então, a lavagem das mãos do centro cirúrgico ela é diferente da lavagem das mãos que a gente faz comumente durante o nosso plantão, nosso expediente, tá? É uma lavagem específica porque ela compreende a degermação das mãos. Então, a gente utiliza não somente água e sabão, aqui a gente utiliza PVPI, né, que é o Polvidine, degermante. E a gente utiliza também a clorexidina, degermante, com o auxílio de uma escova. É uma escova específica, tá? Não é uma escovinha qualquer, é uma escova que numa face dela ela tem uma esponja e no outro ela tem uma escova, tá? E aí algumas dessas escovas, elas já vêm com as soluções impregnadas, né? Então, simplesmente a gente abre o invólucro e pega a escova que já vem embebida com dessas substâncias, ou a gente coloca dentro coloca como se fosse sabão, né? Na escovinha para poder fazer a lavagem das mãos. Antes de utilizar a escova degermante, a gente realiza a lavagem das mãos, tá? Com essas substâncias, né? Degermantes, a gente faz a lavagem das mãos dela e após a gente vai fazer a lavagem com a escova. E aí a gente não compreende somente as mãos e punhos, a gente compreende mãos, punhos e antebraço, tá? Então a gente lava da ponta dos dedos até o cotovelo. A gente faz a degermação com a escova degermante. A gente inicia, pela palma da mão,
pela lateral, vai fazendo entre os dedos com a escova, a ponta dos dedos, o punho, e depois com movimentos circulares a gente vai fazendo o resto, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. A mesma coisa com a outra mão. Depois, na hora de lavar as mãos, sempre neste movimento, tá? Para que a água desça, escorra e leve daqui para cá a sujeira, a espuma com a sujeira que tava ali, né? Então, assim a gente faz a lavagem das mãos de uma maneira bem sucinta, tá? A gente, quando retornar às aulas práticas, as aulas presenciais, como a gente vai ter uma aula para poder recapitular tudo, a gente pode fazer a prática dessa degermação com a escova degermante, tá? A gente tem também a questão da paramentação propriamente dita, né? É onde a gente vai vestir o capote estéreo, o avental estéreo. Aí sim a gente tá falando de algo que a gente vai colocar sobre o nosso corpo para nos proteger e também para proteger o paciente de qualquer infecção relacionada ao procedimento, né? Então a gente vai colocar um avental livre de qualquer micro-organismo. Aí sim a gente tem um avental estéreo, tá? Então é importante a gente saber, quando a gente for colocar esse avental, é o que eu tô falando pra vocês, que quando a gente retornar a gente vai fazer isso, porque requer técnica, e pra eu simplesmente explicar isso não é a mesma coisa, tá? A gente tem que ter em mente que aquele avental que eu vou colocar, ele é estéreo. Qualquer superfície ao meu redor, qualquer mesa, qualquer bancada, o próprio paciente, eles não são estéreis, assim como o meu avental. Então, a partir do momento que eu esbarrar em qualquer coisa com aquele avental, eu vou estar contaminando e eu preciso descartar, tá? Então, na hora de vestir o avental, a gente tem que sempre pegar pela parte interna, né? A gente entra, a gente abre sempre para fora. Isso quem vai abrir é o circulante, tá? É a pessoa que vai estar fazendo a circulação na sala cirúrgica, e não o cirurgião e nem o instrumentador. E a gente vai abrir o pacote onde tem o avental, e o profissional que vai vestir, que vai se paramentar, ele vai sempre pegar pela parte interna do avental, que já vem dobrado para você pegar dessa forma, ok? Então, assim, explicando realmente é meio complicado, mas é mesmo só para vocês terem o que em mente. O avental é estéreo, então significa que ele é livre de micro-organismo, significa que eu não posso, em hipótese alguma, esbarrar esse avental, a parte externa dele, né? Porque a parte interna tem contato com o meu corpo, ok. A parte externa eu não posso esbarrar em nenhuma outra superfície, porque senão eu vou contaminar e eu preciso descartar esse avental, ok? Então, em relação à paramentação, é basicamente isso, tá? A gente vai fazer isso com demonstração, e vocês tendo a oportunidade de fazer o procedimento de se paramentar e também de auxiliar o outro a paramentação. E também em relação aos objetos, né? Porque a gente tá lidando com o quê? Com um procedimento livre de qualquer micro-organismo, né? Então a gente tem que evitar ao máximo levar qualquer coisa para a área interna do paciente, que a gente está abrindo, o paciente, a gente está introduzindo materiais dentro do paciente. Então isso tem que estar o mais livre de micro-organismos possíveis, que senão, se tiver, a gente vai desencadear um processo infeccioso. Então, a gente tem técnica para poder abrir a seringa, né? A gente tem que abrir o invólucro de maneira que a gente não contamine o interior, assim como a seringa, são as gases, são as agulhas, são as medicações utilizadas. A parte de instrumental, isso compreende ao instrumentador cirúrgico, né? Isso tem um curso específico, de acordo com as caixas, de acordo com o procedimento, as etapas cirúrgicas que a gente já falou. Mas o fornecer esse material descartável, quem faz é o circulante. Então é muito importante que ele não contamine esse material, senão esse material vai ser descartado, ou se ele contaminar o material e
e por um acaso não perceber que houve essa contaminação, ele vai estar levando essa contaminação para o paciente, ok? Em relação à CME e em relação ao RPA que nós já falamos, né? Então, CME é a central de material estéreo. A gente já falou sobre ela na primeira aula. Ela faz parte do complexo do centro cirúrgico, né, de todas as salas, de todo o que envolve, e ela está responsável por receber o material cirúrgico utilizado, que vai passar pelo processo de esterilização, né? E aí tem o recebimento do material, onde vai fazer a limpeza química, mecânica e química, que compreende a lavagem com água e sabão e a utilização de desencrustantes, se de repente precisar. Após isso, tem a separação dos materiais, né? A gente vai separar a pinça X com a pinça X, que faz parte da caixa X. A gente vai pegar a tesoura Y com a pinça Y, que fazem parte da caixa Y. E aí a gente vai formar as caixas que são referentes a determinados procedimentos, como eu já falei para vocês. A gente tem caixa de ortopedia, a gente tem caixas de cirurgia geral, a gente tem caixas de neurocirurgia, de oftalmologia. Então a gente tem diversos tipos de caixa e elas são separadas para o fim que elas vão ser utilizadas. E aí, depois de serem montadas essas caixas, elas vão para a esterilização. Para esterilização, em autoclave, tá? E após isso, elas vão ficar, depois de serem esterilizadas, elas vão ficar armazenadas, né? Para serem utilizadas novamente, ok? Então, a CME nada mais é do que o setor responsável por fazer essa higiene e essa esterilização dos materiais utilizados. Não somente do centro cirúrgico, como eu já falei para vocês, como também de outros setores do hospital que precisem de materiais cirúrgicos estéreis. A CME faz só esterilização de material cirúrgico? Não. A gente também utiliza os campos estéreis. O que são os campos estéreis? Os campos são as áreas que o cirurgião precisa ter ao redor do local da cirurgia e que precisa estar estéril, que é onde ele vai apoiar o instrumental, onde ele vai manusear. Então, é uma área que ele precisa ao redor do sítio cirúrgico que esteja estéril, né? Áreas em que ele possa encostar, né? Porque lembrando que o capote dele tá estéril, então ele tem que ter uma superfície que ele possa encostar que seja estéril também, né? Então, vamos dizer aqui que a gente tem o nosso paciente. Olha que lindo o nosso paciente, né? Esse é o seu paciente. E aí, o paciente tá operando aqui a barriga. A cirurgia tá aqui. O cirurgião tá aqui em pé. O outro tá aqui desse lado. E aí, imagina se a gente não tem área nenhuma estéril ao redor daqui. Como é que o cirurgião encosta aqui? Como é que ele se aproxima dessa área sem se contaminar? E sem, consecutivamente, contaminar o paciente? Então, são colocados campos, que são tecidos, tá? Ou TNT, em uma gramatura bem elevada, que são colocadas ao redor dessa área, para que os cirurgiões consigam chegar sem contaminar a vestimenta, a paramentação e sem contaminar com o paciente e, consecutivamente, contaminar a ferida operatória, ok? Então, esses campos, se forem de tecido, eles são esterilizados também pela CME,
né? Eles são lavados e depois eles são encaminhados para CME. Aí existe toda a dobra correta que deve ser feita para que na hora de desfazer a dobra não haja contaminação, assim como os aventais. Se os aventais também forem de tecido, o processo é exatamente o mesmo, ok? E por fim, a gente tem o RPA, que a gente já comentou também, que é onde a gente tem a recuperação pós-anestésica, né? É onde o nosso paciente vai se recuperar após anestesia, é onde ele vai elevar o nível de consciência dele, né? Porque ele teve o nível de consciência dele rebaixado por conta da sedação. E aí o anestesista tem que ficar observando se as funções do paciente relacionadas ao nível de consciência e funções vitais vão restaurar normalmente, né? Então, ele vai observar se a pressão arterial vai se manter estável, se a frequência cardíaca vai se manter estável, se a frequência respiratória, a temperatura e o nível de consciência. Fazendo essa avaliação, o paciente estando hemodinamicamente estável, ele vai ser encaminhado ao setor de destino, ok? Então, enquanto o paciente estiver neste setor, a responsabilidade é deste profissional, o anestesista. Quem faz os cuidados deste paciente é a equipe de enfermagem, ok? A responsabilidade é da anestesia, porém, quem presta todos os cuidados continua sendo a equipe de enfermagem, que faz a verificação de sinais vitais e que passa para a equipe médica qualquer alteração que possa acontecer ao paciente, certo? Lembrando que o setor de RPA é como uma sala vermelha ou uma sala semi-intensiva ou intensiva, em que a gente tem respirador mecânico, se for necessário, ventilador mecânico, se precisar, a gente tem monitorização cardíaca constante, porque a gente precisa manter esse paciente sob vigilância, porque a qualquer momento ele pode ter alguma alteração dessa que comprometa a vitalidade, tá bom? E é isso, a nossa quarta aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato diferente. Eu não sei se o quadro ficou muito legível, mas aí qualquer coisa a gente vai fazendo as adaptações. E é isso, gente. Até a próxima.